E aí galerinha, só de boa? Pessoal, nesse vídeo de hoje que eu vou estar explicando pra vocês aí como é que a gente faz pra tá fazendo a troca de ativos nos jogos de Android, né? Que são de Android e PC, que são feitos em Game Maker. Porque sabemos que para executar no YoYo Loader, a gente precisa tá fazendo troca de ativos, né? Quando o jogo é uma versão de PC. Então, se não for versão PC, dá pra você executar direto pelo Android, só convertendo a bolha, convertendo o arquivo para game.apk. Mas se por acaso for um jogo de PC que é no Game Maker e você quer fazer ele ser executado no YoYo Loader, você tem que fazer algumas etapas antes de progredir. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Vocês vão estar acompanhando aí no decorrer do vídeo, beleza? Então, o programa que a gente vai usar é esse aqui, ó, o Undertale Mod. Esse programa aqui, pessoal, nada mais é que o gerente total dos jogos Game Maker. Com ele, você consegue ter toda a biblioteca extensa, digamos assim, né, de acessos na parte de áudio, sons, sprites, backgrounds, scripts, shaders, tudo. Os game objects, as salas, os códigos, tudo isso você tem quando você carrega o arquivo aqui. E o interessante é que aqui em cima aparece a versão do jogo, viu? Qualquer versão do Game Maker que foi utilizado nele, que é através daqui que a gente vai descobrir com qual troca de ativo a gente vai fazer tal jogo, entendeu? Então, por exemplo, aqui se eu carregar aqui um jogo, ele vai estar na tela de algo aqui provavelmente. Vamos ver aqui, se eu carregar um jogo aqui na aba minha aqui dos downloads, deixa eu ver aqui, PC Game Android, Game Maker Mod. Esse aqui são os meus jogos que estão extraídos, né? Eu vou fazer o teste aqui para vocês estarem vendo como funciona. Por exemplo, vou abrir aqui esse Gundone, que é um jogo de Android. Aí, como ele é um jogo de Android, ele vai estar escrito game.droid nos arquivos que foram extraídos dele. Mas antes de progredir para essa etapa aqui, eu vou voltar do começo, né, para vocês entenderem melhor como funciona. Vamos aqui na minha aba de downloads. Aqui, por exemplo, ó, PC Games. Esses meus jogos aqui que estão aqui, ó, nesse formato aqui do emulador, é porque eu tenho emulador, mas eles são de Android, viu? Vou fazer o teste para vocês verem aqui com esse Skill Shooters. Vou pegar ele aqui e vou levar lá para a área de trabalho. Lembrando que aqui ele está em formato APK, viu? Copiar ele aqui e deixar ele na área de trabalho para fazer o procedimento aqui mais fácil. Beleza. Tá aqui como vocês podem ver. Agora eu vou extrair ele com o set zip, né? Extrair para a pasta dele. Extraiu, tá aqui a pasta. Vou entrar nela. Vou vir na pasta assets. Espera um pouquinho. Aí, pessoal, interessante, nessa pasta assets aqui é onde está todos os dados do jogo, viu? Os áudios, as coisas que usa para carregar o jogo. Se eu der 2 cliques após o teu programa no PC, que é esse programa Undertale Mod, que é o que faz com que detecte a versão do Game Maker, eu vou 2 cliques aqui, né? Vou aguardar ele carregar a versão do jogo. Aqui ele já me deu a versão do jogo, né? Que é Game Maker Studio 1.0.0.1760 ou 1760. E o bitcode é o número 15. Certo? E esse jogo aqui que eu carreguei, ele não tem YYC, que é um arquivo de carga aí que a gente usa em alguns jogos diferenciado. Quando tem, aparece essa mensagem bem aqui no meio da tela aqui, alertando que o arquivo é compatível com YYC, que é uma outra extensão que tem para o Game Maker. Beleza? Aí, esse jogo aqui, o Skill Shooters, Shooter Stars, eu posso estar fazendo a troca de ativo dele, né? Se eu quiser, por exemplo, jogar algum jogo de PC no Game Maker, ou no YoYo Loader, digamos assim, eu posso estar fazendo troca de ativos dele. Beleza? E esse aplicativo aqui tem umas outras opções aqui avançadas, só que nesse vídeo eu não vou estar explicando isso, porque é uma coisa mais complicada. Primeiro eu vou explicar o básico para vocês entenderem aí, certo? Eu vou estar minimizando isso aqui. Agora eu vou estar voltando novamente lá na minha aba de downloads. Deixa eu ver se tem algum jogo de PC aqui pronto para fazer o teste. Vamos aqui na aba de PC, Android, GMS. Todos esses jogos aqui, ó, são versões de PC, eu estou trabalhando neles. Esse Rei 8 aqui é uma versão do Resident Evil em 2D, viu? Inclusive eu consegui fazer ele executar no PS Vita, né? Utilizando essas ferramentas. Tá com uma queda de FPS, com FPS bem baixo, mas eu acho que se eu mexer mais algumas coisas eu consigo melhorar. Porque eu só fiz uma modificação básica para ele executar, certo? Então vamos aqui no
Deixa eu ver aqui, fazer o teste com algum outro que seja aqui, mano. Que seja esse 2 Survive aqui. Tem a versão dele aqui já que eu tinha criado o APK dele. Que ele é um joguinho que é filmado por cima, mas é um jogo super divertido. Deixa eu ver se o ativo dele é trabalhado com... o dele funciona com esse aqui, ó, 1749. Como ele é inferior à versão do que eu estou usando do Shooter Stars, então vai funcionar, dá pra fazer com ele. A troca de ativos pode ser feita com ele. Não vou salvar. Acho inclusive que já tá até montado o jogo, quer ver? Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. E realmente tá até montado ele. Esses arquivos aqui agora eu posso estar copiando eles, né? Normal aqui, vou estar copiando. Recomendo muito vocês fazerem isso, pessoal, quando for fazer a troca de ativos, viu? Delete todo o conteúdo da pasta assets que tá na versão do jogo do Android, viu? Recomendo que vocês deletem ele. Delete tudo. De preferência, se tiver 3 pastas que se chamam essa Splash e a Portrait Splash, deixe elas duas. E tem uma outra Options que se tiver ela também é bom deixar. Mas se não tiver, pode deletar tudo. Esse daqui eu vou deletar tudo. Deixar somente a Splash e a Portrait Splash, que é as duas imagens de carga. Agora eu vou colar aqueles arquivos que eu copiei e vou colocar para substituir os dois, né? Que vai estar substituindo o Portrait e o Splash. As configurações de inicialização, ele vai estar com as configurações feitas pela versão do PC, né? Do Windows, digamos assim. Aí aqui tem a esquema de textura, Vertex, Bullface. Tem aqui, eu vou até deixar isso aqui no zero, porque isso aqui pesa demais no jogo para rodar no PS Vita. Eu vou desabilitar isso aqui. Só para vocês estarem dando uma olhadinha aqui. Se eu apertar aqui informações gerais, aqui eu vou ter todas as informações dele, certo? A versão do Game Maker que ele é. Essa resolução que eu padronizei ela, porque ele vem com uma resolução bugada, né? Eu deixei ele na resolução padrão do PS Vita, que é 960 por 544. Corrigiu, ficou perfeita a resolução. Só que tem alguns bugs e outras coisas que eu não descobri onde é que está o bug. Eu não sei se é aqui nessas partes aqui, ó, de funções classificatórias, né? Essa parte aqui, ó. Porque aqui tem várias funções também, sabe? Por exemplo, tem texturas. E o PS Vita não se dá muito bem com texturas, dependendo do tipo de texturas que vai utilizar nele, né? Texturas, shaders. E a parte de FPS também, que para certas versões do Game Maker acima, libera uma opção bem aqui de FPS. Essa aqui não libera. Porque essa aqui é a versão 1.0, né? Que é o Game Maker mais antigo. Enfim, eu posso estar fechando aqui agora. Salvar aqui o arquivo, né? Vamos aqui no Android, área de trabalho, Skills Superstars, substituir o arquivo principal, que é o arquivo Game Droid dele. Pronto, substituiu. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Agora que vem a parte principal do arquivo. Vocês voltam na tela dentro da pasta normal do jogo, né? Ou seja, essa pasta aqui, vocês abrem ela normal. Aí vocês vão selecionar todos esses arquivos, mas antes confira se está tudo certinho, viu? Lembrando que o jogo tem que ficar com esse nome. A extensão dele vai ser DataWin. Aí você renomeia o nome Data para Game e o Droid para Win, beleza? Feito isso, vocês vão voltar. Vou selecionar tudo. Adicione to Archive, Zip. Aí aqui vocês colocam o nome Game, né? Game.zip. Esse aqui já vai ser a extensão que a gente vai estar executando no PS Vita. Ele vai estar criando o arquivo em zip, que esse arquivo aqui vai ser renomeado para .apk. Lembrando que não é executável no Android, viu? Somente no YoYo Loader. Portanto, se vocês quiserem executar no Android, já vou avisar de antemão que não vai ter como. Aí aqui vocês mudam a extensão do arquivo, que é para APK. Aí aqui já temos o executável no PS Vita, né? Agora a gente vai colocar ele dentro da pasta do PS Vita, pessoal. Eu inclusive já tenho uma versão aqui dele, só que eu tive que deletar ela. Eu estava fazendo conteúdo e como eu estou sem cartão de memória, aí fica bem complicado trabalhando com pouco espaço. Só abrir aqui rapidão que é a opção do PS Vita. Só um segundinho. Eu vou transferir ele agora para o PS Vita, beleza? Vou copiar aqui o arquivo, fazer a transferência via FTP, que é mais prático, mais rápido. Data GMS.
Olha, ele tá bem aqui já o arquivo, tá ele aqui, o jogo. Mas eu vou colocar de novo para não ter... Vou entrar só na pasta dele aqui e vou colar aqui para substituir essa pasta game aqui. Para substituir. É só para vocês entenderem como que funciona a troca de ativos de um jogo de PC com um jogo de Android. Lembrando que a versão do Game Maker tem que ser igual, viu? Ou pelo menos próximas. De preferência, se você pegar um jogo de PC, que ele tenha uma versão sempre inferior à versão que você vai usar para estar fazendo a substituição de arquivos. Para não dar nenhum bug ou não ter nenhum erro durante a execução do jogo. Uma outra coisa que eu percebi aqui também é que tem umas opções mais avançadas que se a gente está modificando algumas opções lá, tipo a versão do Game Maker, é possível também executar alguns, igual eu fiz aqui, só que é bem experimental, sabe? Mas eu consegui obter sucesso ao fazer isso. Inclusive consegui executar um jogo de arquitetura 64 bits, né? No PS Vita. Fazendo esse esquema que eu fiz, que eu acabei de falar pra vocês. Foi um pouco complicado de se mexer porque é muito detalhe, então se você fizer uma coisa errada não vai dar certo. Só que isso aí é um conteúdo para um outro vídeo. Aqui o objetivo de hoje é ensinar para vocês apenas o básico, né, que é a troca de ativos. Ah, pessoal, lembrando que eu tenho que agradecer também ao Mano, ao Pampels, que foi o cara que me ajudou com isso, viu, troca de ativos. Ele não é brasileiro, tipo, ele é americano. Aí eu consegui comunicar com ele aí, com a ajuda do tradutor, né, mas deu tudo certo. Consegui entender bem o que ele quis dizer pra mim, o que ele me explicou. E créditos vão pra ele, viu? E primeiramente também ao René Catamante, né? Por esse maravilhoso emulador que ele criou pro PS Vita. Beleza, passamos aqui pro PS Vita. Agora eu vou passar a tela aqui do PS Vita pra gente testar o jogo pra vocês verem, beleza? Lembrando que as capas de fundo, eu que criei, viu? Você pode estar criando de vocês também do jeito que vocês quiserem. As capinhas de fundo são sempre a Splash.png e aquela Portrait, underline, Splash.png. São sempre elas. Aí vocês podem estar procurando a pasta referente ao jogo que vocês vão colocar para ser feito a troca de ativos. Para ficar legalzinho, para ficar mais bonito. Então agora que eu vou estar minimizando aqui, certo? E vou transmitir a tela do Vita. Só um segundo. Pois bem, pessoal, que já estamos com a tela do PS Vita em mãos, né? Agora eu vou estar vindo aqui no meu Yo-Yo Loader, vou estar abrindo ele. Lembrando que eu já passei o jogo, viu? Já transferi ele pra cá. Como eu falei pra vocês, esse jogo aqui ele tem alguns bugs. Como ele é um jogo assim que... Às vezes tem até jogo aqui de 2022, então... A gente tem que estar fazendo muitas modificações para que o jogo funcione perfeitamente. Aí tá aqui em cima, o 2 Survive aqui, esse aqui. Porque eu não carreguei a capa dele ainda. Tem que arrumar isso aqui ainda. As recomendações que eu falo pra vocês aí sempre tá fazendo é marcando essas duas primeiras opções, né? Que é pra usar o controle. A primeira para forçar o Glass 1, para correção de bugs. E essa compactar imagens. Essas outras que eu marquei só por marcar mesmo, não tem tanta necessidade não. Agora vamos estar abrindo o jogo aí. Aí ó, To Survive, alguma coisa tipo assim. A resolução dele era bugada, tipo, ficava só um pedaço da tela, certo? Aí eu fui lá e vi que dava pra modificar a resolução dele fazendo aquelas opções avançadas do gerenciador do arquivo principal do Game Maker. Beleza, pera só um segundinho. Tela principal, que a gente pode estar apertando na tela mesmo pra ir. Aí tá aqui os modos. Aí tem aqui as opções aqui, ó, detalhes no médio, né? É o que a gente precisa mudar, somente isso. Valida as configurações. Solo. Episódio 1. Prólogo. Aí aqui sempre tem a queda de FPS, que é o que eu falei pra vocês. E eu tenho que descobrir o que está causando essa queda de FPS. Provavelmente eu acho que eu irei conseguir arrumar isso. O FPS aqui nessa parte fica um pouco lento. Porque o jogo não tem tanta coisa pra ser pesado desse jeito, sabe? Mas enfim, o jogo tá funcionando. Lembrando que na versão, a primeira vez que eu modifiquei pra tentar abrir, ele não funcionou. Tava dando só erro.
É que a gente tem que atirar nos 3 barris aqui do começo. Aí vocês viram que ele tá com uma certa textura bugada? Tem outro barril bem aqui desse lado. Essa ponta aqui, ó. Pronto, e mais um outro pra lá. Pronto. Aí nessa parte aqui, pessoal, ele acontece esse bug. Que a imagem dele fica branca, aí volta, certo? Só que ele fica com as texturas... As letras somem. Elas ficam tipo um quadradinho branco ao redor delas. É isso que eu tô falando pra vocês, que eu tenho que tentar descobrir o que é isso, sabe? Mas eu acho que eu irei conseguir arrumar isso aqui depois, vai dar certo. Olha, ó, ele voltou bugado. Nessa parte aqui vem muito shader e luz, então eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Eu vou estar fazendo o teste com outro jogo aqui pra vocês estarem vendo, como eu tô com ele aberto aqui, né? O Resident Evil também eu fiz o... O Resident Evil também não queria funcionar em hipótese alguma. Mas eu consegui arrumar ele. Fiz a troca de ativo lá e consegui fazer com que ele funcionasse. Que é o Resident Evil. Resident Evil Vania, o nome dele é Resident Evil Vania. Eu vou até executar ele com memória adicional para ver se tem uma correção na parte do FPS. Se ele aumenta um pouco mais a taxa do FPS. Resident Evil Vania. Inclusive o Resident Evil ele tem um pequeno bug no começo, né? Que quando você vai avançar para a parte, para entrar no castelo, aí a gente está na tela principal do jogo. Como eu mexi na modificação da resolução do jogo, então ele fica preso na tela de... Aqui, tá vendo? Eu consigo puxar a setinha só até aqui. Eu diminui a tela para 960 por 544. Ele está em resolução nata do PS Vita. Resolução nativa. Aí aqui a gente está no jogo já, né? Ó, teve um pequeno aumento no FPS. Como eu falei pra vocês, eu desabilitei algumas funções lá que eu acho que por parte ajudou, mas por parte também chegou a ficar um pouco mais atrapalhando. Mas é porque esse jogo ele tem muita partícula. A pixelização dele tem bastante partículas. Aqui pra vocês verem, essa parte aqui é bugada, ó. Mas isso aqui você pode ficar tranquilo, você pode continuar andando, viu? Quando chegar num certo final de tela, é só vocês pular que ele vai entrar no castelo. Eu vou ver depois o que está acontecendo, que está causando essa parte branca aqui. Na versão original eu não me lembro o que tem aqui. Mas acho que é porque eu desabilitei algumas das funções lá e alguma delas deve ter desligado alguma coisa do jogo. Qualquer coisa eu excluo esse sprite na configuração lá e salvo o APK. Com a modificação do sprite. Lembrando que esse jogo não estava nem executando nessa função aqui, viu, tá, pessoal? Então, tipo assim, é bem beta mesmo que a gente está mexendo aqui, então... Aqui é os bichinhos que vem no começo. Eu acho que eu vou conseguir dar uma correção para esses FPS. Desabilitando mais algumas funções. Nem que eu tire algumas coisas mais inúteis, tipo esse efeito de fumaça que fica no jogo. Peguei a pistola. Até no entanto eu não tinha pistola, eu peguei ela agora aqui. Quadrado ataca e... O ataque de faca, no caso. Ataque corpo a corpo. Triângulo atira, viu? Esse Resident Evil aqui ele é o mesmo estilo do Castlevania, só muda que aqui a versão é Resident Evil, né? O nome, digamos assim. Aí jogar com FPS meio baixo é um pouco ruim, né, pessoal? Mas eu vou tentar arrumar isso aqui, que eu acho que eu vou obter sucesso. E também vamos esperar também ver se o Rinnegan Tamante solta mais alguma atualização, com mais alguma melhoria, né, no emulador. Apesar que está bem avançado esse emulador, né, tá executando bem muitas coisas que jamais pensaria em executar no PS Vita. Mas eu acho que deu certo. Eu acho que na próxima atualização pode ser que a gente tenha mais melhorias no emulador. Então vai ficar mais fácil para estar trabalhando com certas modificações. E o Undertale também, eu acho que vai receber novas melhorias na próxima atualização dele. Porque tem alguns arquivos que a gente abre nele lá que aparecem como incompatíveis, sabe? Então isso também não dá pra estar trabalhando com perfeição em certos arquivos.
Tem uns que dá muito erro na compilação inicial, sabe? E aí pra gente fazer modificações fica meio ruim. Mas enfim, o jogo tá aqui, dá pra jogar na boa, se você tiver paciência, claro. Eu vou tentar corrigir o FPS, viu? Nem que eu tenha que tirar bastante coisas do jogo pra deixar ele jogável. Reduzir algumas texturas, alguns shaders, luminosidade, essas coisas. Mas eu vou tentar fazer ele ficar pelo menos com uns 30 FPS. Beleza, galerinha? Pedir a vocês que se inscrevam no canal, beleza? Mais uma vez aí mencionar o nome do meu amigo Pampels. Não é bem o nome dele, mas enfim, é o nome que ele usa na Reddit, né? Na Reddit, também na lista lá de compatibilidades lá dos jogos Game Maker, que tá no Yo-Yo Loader. Sempre que vocês verem o nome lá, Pampels, pode saber que é ele, viu? Jogos de conversão de PC com a troca de ativos. Sempre que vocês verem lá esse nome, é o Pampels. Foi graças a ele que eu tive essa inicialização para estar trabalhando com isso. Uma coisa que eu acho que vai corrigir bastante aqui nesse jogo, se eu diminuir essa... Tá vendo esses pixels que fica saindo quando eu quebro um vidro, quando eu faço um tipo de ação no jogo? As partículas. Eu acho que se eu desabilitar partículas, vai executar com um FPS maior. As partículas pesam muito o jogo. PS Vita não se dá muito bem com isso. Mas a sonorização e a gameplay tá de boa, viu? Tá rodando bem tranquilamente. Tendo um pouco de paciência para jogar de boa. Enfim, pessoal, eu espero que vocês consigam fazer aí o que eu expliquei. Se tiverem dúvida, podem estar perguntando. Se puder também se inscrever no canal, também está nos apoiando, eu vou estar agradecendo muito. Porque isso vai estar ajudando bastante a gente, viu? E também os desenvolvedores, tá, pessoal? Sempre dê crédito para eles, porque isso motiva a galera a estar trazendo cada vez mais conteúdo pra gente, tá bom? Isso é bem útil. Tem uma galera aí que estão fazendo conteúdo e não estão dando crédito para os desenvolvedores. Aqui é engraçado que ele desce a escada igual o Michael Jackson, Moonwalker. Então não se esqueça de dar créditos aos desenvolvedores, pessoal. Isso é bem fundamental e bem útil. Faz com que eles cada vez mais se sintam motivados a estar trazendo coisas pra gente. O que eu achei legal, mano, que isso aqui é os mesmos inimigos do Resident Evil 8, sabe? Bem da hora. Ficou bem criativa essa parte aqui. Enfim, aqui ó. Aqui o FPS do jogo já melhorou, tá vendo? Como a gente não tá mais na parte alta lá, o FPS do jogo aqui já foi praticamente para os 60, né? Então, é só a primeira etapa lá, então já sabemos que é só a primeira etapa que o FPS fica um pouco lento. Já é um progresso evolutivo pra gente nisso aqui, né? No entanto, eu também não tinha testado essa parte pra chegar até aqui. Eu joguei só o começo do castelo e já saí lá. Porque eu tinha que fazer conteúdo, né? Mas aqui o jogo tá rodando bem. E lembrando que ele tá com a luminosidade, ó, pra vocês verem os efeitos de luz aí, ó. Eu desabilitei algumas das outras opções pra ver se o jogo rodaria melhor, né? O FPS aqui tá maravilhoso, tá rodando muito bem. Eu vou até deixar esse conteúdo depois pra gente estar fazendo em live pra vocês. Vou mostrar só mais um pouquinho do gameplay pra vocês aqui, pra vocês verem. Aqui, ó. Parte de cima do castelo, o FPS tem queda, entendeu? Então a gente pode voltar pra masmorra novamente, né? Porque aqui pra baixo, inclusive, tem uma outra etapa. Só que eu acho que vai dar pra descer aqui agora, não. Ah, dá sim, mano. Peguei alguma coisa aqui que eu nem sei o que é isso. Eu tenho mais balas aqui. Engraçado, o FPS nessa parte aqui ficou bacana, viu? Ficou bem bacana mesmo, ficou bem rápido. Eu tenho que descobrir o que está causando essa queda de FPS aqui embaixo. Quer dizer, lá em cima, né? É, somente aqui mesmo. Lá embaixo o FPS do jogo tá ficando 100% ok. Eu acho que as partículas mesmo. Se eu desabilitar partículas, acho que o jogo vai ficar bem. Vai rodar bem bacana, sabe? Deixa eu avançar logo para a próxima cena aqui. Pra ver se vai continuar com esse... Realmente. Aqui em cima tem muitas partículas. Os efeitos dos vidros lá atrás, estão vendo? Quando você quebra objeto, as neves do fundo do vidro, quando você quebra um vidro, quando você estoura um vidro, fica aquela neve entrando pela os espaços dos vidros em que foi quebrado. Realmente vai ser isso mesmo. Porque eu já vi aqui que a luz não está atrapalhando tanto, então no caso a luz eu posso estar deixando ela. O segredo aqui vai ser desabilitar as partículas.
Mas eu ganhei 2 FPS a mais, tava com 13. Nessa parte que eu tô com 15. Então teve um aumento de 2 FPS. Tem uma pequena diferençazinha entre 15. Aí, ó, tá vendo? Quando eu quebro a janela, o FPS caiu. Vai caindo aos poucos por causa das partículas. Então vou ter que desabilitar partículas. Deixa eu ver aqui, né? Vamos logo passar a próxima etapa aqui. Que bomba que é aquela ali, meu Deus do céu. Que criatura que é aquela voando lá, mano? Eita porra, não dá pra acertar ela não. Que isso? Parece uma nuvem preta. Ah, velho, lembrei. Essa é uma daquelas bruxas do Resident Evil. Agora que eu lembrei, mano. É uma daquelas bruxas lá que tem no castelo. Acertei aqui na cara dela alguma coisa. Vai vir pra cá de novo com certeza. Falei? Mas eu acho que tiro não pega nela não. É, realmente acho que tiro não pega nela não. Merda. É, jogar contra um boss com lag desse aqui também é meio difícil, né, mano? Complica as coisas. É isso mesmo. A primeira bruxa do castelo lá, quando o Leon... Leon, aquele personagem encara ela, né? Não é bem o Leon, é outro nome, né? Acho que eu morri já aqui. Tecnicamente falando, isso que já era pra mim. Enfim, eu não vou jogar o jogo, porque o jogo é legal e é bom ser jogado com o melhor FPS. Esse FPS aqui tá muito triste. Não vai dar pra matar ela desse jeito aqui. Mas é isso, pessoal. Espero... Aqui tem a tela de start, né? Eu espero que vocês tenham se divertido aí, curtido o conteúdo. O que eu tinha que mostrar é somente isso. Tem quase meia hora de vídeo, não vai ficar muito extenso. Então... Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera.